Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Continuando, o fim dos tempos, narrado por Jesus a Maria Valtorta, o dia do julgamento. 5 de agosto de 1943, Jesus diz: Esta ira das nações é o pródromo da minha ira, pois é assim que deve acontecer. Hora dolorosa, meus pobres filhos, que estão passando por ela, mas é inevitável que haja, porque tudo deve ser realizado do bem e do mal. Tudo deve ser realizado referente ao bem e ao mal. Então é importante entender isso, né? A permissão de Deus de que o demônio faça o que tem que fazer, né? Ele deixa. Então é importante entender, né? Que o demônio está livre para poder atuar, né? No seu estado, né? De maldade. Livre modo de falar, né? Claramente Deus, ele permite tudo por um bem maior, tudo para tirar a glória para si próprio, né? E é necessário esse teste, né? O que ele faz na humanidade, esse testar a humanidade, para saber quem realmente entendeu toda a sua mensagem, entender tudo o que ele fez. Ele deixou muito claro as coisas que ele fez, os seus atos, o seu sobrenatural não está escondido. Ele está à disposição de quem o busca. Aquele que o buscar vai entender tudo o que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente precisa compreender, né? Aceitar Deus, né? Nessas manifestações que ele faz, né? E ele permite o mal e o bem conviverem juntos. Então, ele permite a ação de Satanás. É isso que eu quero dizer, na Terra, né? Antes que chegue a hora dele, olha lá. Então, é muito dolorosa essa hora. Esta ira das nações é o pródromo. O que é pródromo? Vamos ver o que é isso. Pródromo. Pródromo. É o fim. Não, é o que antecede, desculpa, é o precursor, é o prenúncio, é o que vem antes, preâmbulo, beleza? Então, é a introdução, é o precursor, é o prenúncio, então precisa acontecer. Então, esta ira das nações é o né? É o antecessor, é o antecessor, é o precursor da minha ira. Então, primeiro tem uma ira das nações, uma ira dos seres humanos, né? Uma ira humana, né? Um ódio humano contra o próprio humano, tipo assim, vamos dizer assim, que é antes da minha ira. Interessante, né? Interessante. Pois é assim que deve acontecer. Uma hora dolorosa, meus pobres filhos, que estão passando por ela. Por que é uma ira das nações? A Rússia não tá brava? Não tá nervosa lá com a Ucrânia? A China não tá nervosa com os Estados Unidos? Com os países ali próximos? Então vamos ficar de olho. O Reino Unido tá morrendo de ódio da Rússia. Então tem muita ira entre as nações, né? Muita confusão aí. A Rússia principalmente, nervosinha, né? Tá muito nervosinha até demais. Então é o pródromo da minha ira. Assim é que deve acontecer. Uma hora dolorosa para nós, meus pobres filhos que estão passando por ela. Com certeza a Ucrânia, com certeza vai concordar com Jesus. Mas é inevitável que haja isso, porque tudo deve ser realizado, do bem e do mal, na terra, antes que chegue a minha hora. E quem é a Rússia? A maior comunista de todas, né? Então direi basta, e virei como juiz e rei para assumir também o reino da terra. Virei como juiz e rei também para assumir o reino da terra e julgar os pecados e méritos do homem. Vamos ficar no meio dos méritos, se possível, né? Quando você lê as palavras do livro de João, hora de julgar os mortos. Apocalipse. Acho que se refere àqueles que já, talvez por séculos, passaram por outras esferas do mistério que só serão conhecidas quando se entrar. Sim, a morte significa a transmigração da alma para outras áreas além da terra. Mas há um sentido mais amplo da palavra de João. Os mortos de que ele fala podem estar vivos.
dos mortos-vivos, segundo a carne, que vivem só na carne, mas na verdade sejam aos olhos de quem vê, aos olhos de quem vê dos mortos. Eles são os grandes mortos-vivos, pois não haverá ressurreição para eles. Então confirma também os homens demônios obstinados no pecado que eu falei ontem, que Jesus falou ontem através da minha boca. Mais uma confirmação, né? Pois não haverá ressurreição para eles, mortos para Deus. Nunca mais terão bem de possuir a vida, isto é, Deus, pois Deus é vida eterna. Então, eu falei ontem sobre pessoas demônios que estão obstinadas no pecado, que não vão mais sair do pecado, que estão definitivos. Então, essas pessoas aqui que ele está falando. Confirmando novamente. Igualmente, com um sentido mais amplo do que as simples palavras podem despertar, os profetas, os servos, os santos de que João fala, ofuscam, sob essas 3 qualificações, todas as criaturas que souberam viver no Espírito. Quantas velhinhas humildes, quantas crianças pobres, quantos homens simples e induzidos, quantas mulheres analfabetas, desconhecidas das multidões, estão escondidas e compreendidas em palavras como profetas, servos e santos. Denunciá-los ao mundo seria rir deles, mas em verdade vos digo, um destes pequenos pobres, segundo a carne, é mais profeta, servo e santo do que um sábio orgulhoso, padre da igreja. Um grande arrogante, meu próprio ministro sacerdote, em quem falta o que vos faz santos, aos meus olhos. Saber viver segundo a minha palavra, encarnalizada, e saber fazer a minha vontade com fé, com caridade, com esperança constante. Então, ele continua denunciando pessoas arrogantes, racionalistas, né? Que são padres dentro da igreja, que atrapalham o corpo místico de Cristo a fazer o seu trabalho. Meu sorriso para os meus bem-aventurados, na hora da minha vinda como rei juiz, iluminará um sol 7 vezes mais do que o sol comum. Meu Deus, que lindo! O sorriso de Jesus vai ser um sol 7 vezes mais forte para nós na hora da sua vinda. Nós somos esses bem-aventurados. Toma posse. E meus céus brilharão dele, enquanto os coros angelicais cantarão louvores a mim e a meus servos, que naquela hora terão que proclamar por mim, contra o mundo insensato e cego, suas virtudes que os tornam meus filhos. Mas para aqueles que não o são, e especialmente para aqueles que com suas ações levaram à perdição da terra e dos fracos da terra, meu olhar será um raio que cai no abismo, pois é inevitável que o mal exista. É lá, ele continuando a falar. É inevitável que o mal exista. Então não adianta você questionar essa realidade de o demônio estar se levantando, de ter, o seu reino do anticristo na terra, ele ter o seu filho na terra. Não adianta você chorar. Tá? Se você não é o bem-aventurado, você é um morto vivo, você é um obstinado do erro, do pecador, do negador, você é um precursor do anticristo, você é um seguidor dele, você ama ele, você é filho de Satanás, gosta disso, quer viver na terra, curtindo a festa da terra, tudo que a terra tem a oferecer, o racionalismo que mata, que amaldiçoa a fé verdadeira dentro do seu coração. Se você é essa pessoa dura de coração, cheia de racionalismo doutrinário, blá blá blá, que Jesus falou no outro trecho, danço, querido, vai vir para aqueles que com suas ações levaram à perdição da terra e dos fracos da terra. Então, muita gente foi seduzida na terra. Muita gente está sendo seduzida. O padre Paulo Ricardo falou isso, das crianças que estão sendo seduzidas, adolescentes estão sendo seduzidos pelos catequistas de Satanás. O padre Paulo Ricardo falando, confirmando também. Meu olhar será um raio que cai no abismo, pois é inevitável que o mal exista, mas amaldiçoados para sempre. Aqueles que se fazem servos e administradores do mal, que são essas pessoas que eu falei que são homens demônios. Homens e mulheres demônios, que são servos e administradores do mal. Então, existe. Tem pessoas que querem tirar você de Jesus. Tem pessoas que querem tirar você, do caminho cristão, como o padre mesmo disse. Os catequistas do inferno, de Satanás, estão tentando tirar os filhos, dos pais. Estão pedindo para denunciar os seus pais, para não buscar ajuda cristã,
para as suas perguntas, para os seus, devaneios, para as suas dificuldades. Os professores na escola estão falando para os seus alunos. O Padre Paulo Ricardo falou. Vai procurar ajuda que não seja cristã, porque os cristãos vão julgar você. Vão julgar você. Vão dizer que você, não pode fazer isso que você quer fazer. Vão julgar você porque você tá querendo fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Que você tá gostando, você é uma menina e gosta de outra menina. Então não procure de jeito nenhum um psicólogo cristão, porque ele vai falar que você está doente. Vai atrás de uma pessoa da terra, humana, demoníaca, os catequistas de Satanás. Vai atrás de uma pessoa de Satanás, que Satanás vai dizer para você que você pode fazer tudo o que você quiser. Que você pode fazer sua vontade humana poderosamente, quantas vezes você quiser. E aí é o reino da vontade humana demoníaca. Você quer participar do reino da divina vontade ou você quer participar do reino da maldita vontade? E quem é o reino da maldita vontade? Quem é o dono desse reino? Quem é o rei desse reino? Satanás. E ele está com professores de escola trabalhando do lado dele. Catequistas e servos administradores do mal. Cuidado. Conversa com seus filhos, conversa com seus adolescentes, com suas crianças. Cuidem deles. Protejam seus filhos e rezem e jejuem muito pela sua família. Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vede.